atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial em homenagem ao Dia das Mães. Eu, André Zola, André Reis, Basílio Leme, Edgar Tão, João Boreço e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial Abordando Palavras de Vida e Paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Redação do Momento Espírita com base no capítulo A Mãe de Jesus, do livro Personagens da Boa Nova, organizado pela Federação Espírita do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e Caridade, com o item 4, Amor Materno e Filial, as perguntas de 890 a 892. No Momento Evangélico, especial de Dia das Mães, apresentamos o texto extraído do site Momento Espírita, assinado pela redação do Momento Espírita, com o título A Essas Mães. No diálogo à luz do Espiritismo, também nesse programa especial das Mães de 2022, temos a mensagem de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, constante no livro Mãe, título Meu Tesouro. Agradecemos sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Em nosso editorial, com palavras de vida e paz, o título é A Mãe de Jesus. Ele crescera,
tendo o espírito alimentado pelas profecias de Israel, desde a meninice, quando acompanhava a mãe à fonte de água para apanhar o líquido precioso, ouvia os comentários. Entre as mulheres, sempre que se falava a respeito, perguntavam-se umas às outras qual seria o momento e quem seria Felizarda, a mãe do aguardado Messias. Nas noites povoadas de sonhos, era visitada por mensageiros que lhe falavam de que fazeres que ela guardava na intimidade da alma. Então, naquela madrugada, quase manhã do princípio da primavera, em Nazaré, uma voz a chamou. Maria, seu nome egípcio, hebraico, significa querida de Deus. Ela despertou. Que estranha claridade era aquela em seu quarto? Não provinha da porta, não era o sol, ainda envolto, àquela hora, no manto da noite quieta. De quem era aquela silhueta? Que homem era aquele que ousava adentrar seu quarto? Sou Gabriel, identifica-se um dos mensageiros de Yahweh. Venho confirmar-te o que teu coração aguarda de há muito tempo. Teu seio abrigará a glória de Israel. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Maria, escuta. As palavras lhe chegam, repassadas de ternura, e pela sua mente transitam os dizeres proféticos. Sente-se tão pequena para tão grande mistério. Ser a mãe do Senhor, ela balbucia. Eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. O mensageiro se vai e ela aguarda. O evangelista Lucas lhe registraria, anos mais tarde, o cântico de glória denominado Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Volvendo a olhar a baixeza da terra, para a minha baixeza, e humilde atentou. E eis, pois, que desde agora e por todos os tempos, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço valoroso, destruiu os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Cumpriu a palavra que deu a Abrão, recordando-se da promessa da sua misericórdia. Ela gerou um corpo para o ser mais perfeito que a terra já recebeu. Seus seios o alimentaram nos meses primeiros. Banhou-o, agasalhou, segurou-o fortemente contra o peito mais de uma vez. E mais de uma vez deverá ter pensado: Filho meu, ouve meu coração batendo junto ao teu. Dia chegará em que não te poderei furtar a assanha dos homens. Por ora, amado meu, deixa-me guardar-te e proteger-te. Ela lhe acompanhou o crescimento, viu-o iniciar o seu período de aprendizado com o pai, que lhe ensinou os versículos iniciais da Torá, conforme as prescrições judaicas, embora guardasse a certeza de que o menino já sabia de tudo aquilo. Na sinagoga, o viu destacar-se entre outros meninos e assombrar os doutores. O seu Jesus, seu filho,
seu senhor. Angustiou-se mais de uma vez, enquanto o contemplava a dormir. Que seria feito dele? Maria, mãe de Jesus, mãe de todos nós, mãe da humanidade, agradecemos-te a dádiva que nos ofertaste e te dizemos: obrigado, mãe. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigos e amigas, dando continuidade, nós vamos agora, neste programa especial, homenageando as mães, neste ano de 2022, estudar o Livro dos Espíritos, e particularmente aqui nós destacamos 3 questões levantadas por Allan Kardec no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da lei de justiça, de amor e de caridade. Estarão comigo, acompanhando aqui estas questões, nosso amigo Basílio e o nosso amigo André Reis. E eu começo aqui com a pergunta 890, que Kardec elabora da seguinte maneira: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E nosso amigo Basílio, então, trará a resposta dos Espíritos Reveladores e também os seus próprios comentários. Respondeu os Espíritos Reveladores a Kardec: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo a morte e acompanha o filho até além do túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. E a recomendação que vejamos as questões 205 e 385. Nós podemos e devemos, sempre louvar e reconhecer a didática irretocável do codificador. Nessa questão muito bem formulada por ele, sendo o amor de mãe um sentimento elevado, como entender o mesmo sentimento nos animais? E que a espiritualidade maior esclarece uma e outra coisa. Nos animais são limitados, e no homem persiste pela vida inteira. E, inclusive, sobrevive à morte. E que, vamos dizer assim, vem a recomendar que vejamos as 205 e 385. Mas é oportuno lembrar que, nesta questão, quando Kardec faz essa pergunta, naturalmente, aquela época, há cerca de 165 anos atrás, nós não podemos imaginar, na época, qual era o conhecimento da humanidade em torno da espiritualidade. Então, foi muito bem lembrado, porque seria só um instinto, ou, no caso, o amor de mãe
vamos dizer assim, ele é sobre qualquer coisa que se possa imaginar, né? Mas por que eles recomendam a questão, que ficou recomendada a questão 205? Porque, né, vai focar o assunto, mais uma vez, na pluralidade das existências, ou seja, das reencarnações, né? Aonde é 205, Kardec perguntou assim, que algumas pessoas entendem que a reencarnação ela destrói os laços de família, e que o Espiritismo esclarece que, ao contrário, amplia os laços de família, né? Então, é a diferença fundamental da elevação do ser dos reinos anteriores, que começou lá no mineral, vegetal, animal, e depois, então, aporta no reino hominal, né? E, então, esse mecanismo da reencarnação, ele une os laços de família e não ao contrário, né? Na questão 385, qual é o motivo, Kardec perguntou, né? Qual é o motivo da mudança que se opera no caráter da criança, particularmente quando ele está na adolescência, né? E o Espírito Verdade estende uma longa e profunda assertiva que nós podemos receber como uma aula, né? Da operação dessa transferência. Inclusive, eu me lembro, é nessa assertiva que o Espírito Verdade afirma que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que se possa ter por outros seres. Então, é importantíssimo frisarmos neste programa que estamos, vamos dizer, com justiça e acerto, homenageando as mães terrenas. Fica aí a lembrança, né? Não só da 890, mas também da 205 e 385, onde ressalta que o amor de mãe é o maior que se possa conhecer, né, no nosso grau evolutivo. Muito bem, Basílio, obrigado pelas suas considerações, sobretudo importantes, Basílio, trazendo essas duas referências que Kardec conjuga à resposta que os espíritos trazem em torno dessa pergunta inicial do 890. Obrigado mais uma vez. Bem, e eu gostaria agora, então, de apresentar a questão 891. É o nosso amigo André Reis que irá desenvolvê-la, após, naturalmente, a leitura aqui da resposta dos espíritos reveladores a Kardec. A pergunta 891 é formulada da seguinte maneira. Kardec, então, pergunta: estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e, não raro, desde a infância destes? Vamos à resposta. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Há uma referência à questão 392 que vai nos trazer o porquê do esquecimento das encarnações anteriores. Então, é justamente pelo que está dizendo a resposta. Imagina uma mãe que tenha a plena certeza que aquele filho foi um inimigo ferrenho que acabou, que dizimou com a sua oportunidade evolutiva numa encarnação anterior,
será que ela iria ter, né, essa desenvoltura de carregá-lo durante 9 meses? E depois, né, de nascer, será que todos os cuidados seriam realizados com amor, com carinho, né, acordando de madrugada para dar de mamar, cuidando nos momentos em que tivesse alguma situação, né, de relações de doença que as crianças têm, que desenvolvem, né, gases e etc e tal, todas aquela trabalho de se dedicar àquele ser tão ali frágil, né, tão necessitado de amparo. Então, por isso, o esquecimento, né, a misericórdia divina nos traz esse esquecimento, para que nós sejamos, nesse momento, nós mesmos. Então, se uma mãe não tem amor ao seu filho, pode, né? Pode. Não podemos aqui cravar, porque nós não conhecemos a história dos espíritos que estão reencarnando. Podem ter sido inimigos numa etapa anterior, numa existência anterior, numa vivência anterior. E aí a sintonia de um não se ajusta com o outro. Ficam digladiando, ficam se debatendo. E ela não sabe o porquê, não tem a certeza porque não tem, né, por aquele rebento, aquele ser que está ali, que ela está carregando, porque tem tanta aversão, porque não gosta, por causa... Então, isso faz com que ela continue, né, lutando pela gestação, que permita que essa gestação venha a seu termo, nasça, e aí esses espíritos têm a necessidade, né, por prova ou por expiação, de se reajustarem, de desbastarem as suas arestas, de acabarem com as desavenças, para acabar com essa briga eterna, né? essa guerra que os dois ali, então, se enfronharam, se relacionaram através dos tempos anteriores. Então, aí há uma necessidade familiar, que isso vai prover no futuro uma felicidade, se eles conseguirem, pelo menos não se odiarem, se derem um passo em relação ao reajustamento, né? A sintonia, a vibração de ambos estarão dando um passo para o futuro que trará uma felicidade, uma recompensa, né? Muito grande para ambos se sublimarem, né? Todas essas necessidades, todas essas dificuldades. Então, mesmo as vibrações estando diferentes, a gestação sendo difícil, essa mãe, com certeza amparada pela espiritualidade, vai chegar ao termo da gestação, para poderem, então, ao se defrontarem, muitas vezes, espíritos inimigos de longa data, se reajustarem, se realinharem juntamente dentro da lei divina do amor, da justiça e de caridade. Porque o que Jesus quer, né, e Deus também, é que nós nos amemos. A lei de amor é que deve viger, e não o ódio, a vingança, a desagregação, qualquer situação que venha a trazer um transtorno a quem quer que seja. Estamos aqui para aprendermos a nos amar. E é por amor a nós, por misericórdia, que nós esquecemos dos nossos erros, das nossas agressões, de quem agredimos e por quem fomos agredidos, para podermos ser, vamos dizer, mais nós mesmos nas ações diretas e não permitirmos que esses atavismos tragam de novo os mesmos transtornos, os mesmos limites, as mesmas limitações e recaiamos nos mesmos erros. Muito bem, André Reis. Obrigado também por ter trazido as suas considerações, as relevantes considerações aqui para essa questão. Até daqui a pouquinho. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp
16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Bom, agora nós vamos à questão 892. O Basílio também ficará encarregado aqui, Basílio, de trazer a resposta de Kardec e os seus apontamentos. A pergunta que Kardec faz aos espíritos reveladores aqui na 892 é essa aqui que se segue. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? E o Espírito Verdade assim respondeu: não, porque isso representa o encargo que lhe é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, a miúde, consequências do mau feitio que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Este é um assunto, vamos dizer assim, né, que remonta à história da humanidade, visto que encontramos, inclusive, no Decálogo de Moisés, honrai pai e mãe, né? E o Espiritismo vem orientar e esclarecer com segurança como deve ser o comportamento dos pais, né? Que é de ajudar os filhos, tanto intelectualmente quanto moralmente, e a finalidade sublime da reencarnação, que é fazê-los progredir, né? Conforme vimos, né, no item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também na citada questão 582, quando Kardec perguntou assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E que a resposta é, vamos dizer assim, muito lúcida, não é? É sem contradito uma missão. Ou seja, estendendo a resposta dessa 582, eles vão nos afirmar que nós seremos, né, teremos que responder à lei maior no caso da nossa falha. Se nós, por falta deste amparo dos pais, esse ser se desencaminhar, enfim, né? E é interessante também, porque, como é sempre lembrado, né? E aqui é questão, vamos dizer, de vocabulário, os pais. O pai, conforme a 582, mas na didática de Kardec, ele não esqueceu, ao contrário, ele apontou na questão 821, perguntando assim: se as funções de que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto a do homem? E a resposta: sim, e até maior. É ela que tem que lhe dar os primeiros passos, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e que nós
né? Ficamos assim até, particularmente, eu fico perplexo, né? De tantas desavenças familiares, por falta de quê? Do que o André afirmou na questão anterior, por falta desta conscientização do amor, né? O amor tem que sublimar. Por quê? Se, no momento, os especialistas, os intelectuais, afirmam e com razão que a educação é a solução, mas, como Kardec nos instrui na questão 685A, não é somente esta educação pelos livros, é a educação de formar os caracteres do ser humano. Então, é muito profundo. Por quê? Se a humanidade tem, inclusive, num momento, não é, um comportamento que nós podemos dizer tumultuado, aflitivo, a solução está exatamente nas famílias, porque a família que é a célula máter da humanidade. Então, o assunto é pertinente e muito bem lembrado por coordenador do quadro, né, que é o Edgar, nessa homenagem que muito justa que todos nós devemos prestar a todas as mães do mundo, que, como está escrito a resposta na questão 821, é ela que dá os primeiros passos aos homens. Muito bem, Basílio, obrigado também pelas suas considerações, viu? Desde agora, então, agradeço mais uma vez a participação dos amigos André Reis e do Basílio Leme, que levantaram essas relevantes e importantes questões aqui trazidas por Allan Kardec, sobretudo porque nos estimula ao melhor aprofundamento em torno do dever de nós todos como pais, mas especialmente considerando a importância fundamental e decisiva das mães no rumo, inclusive, dos primeiros passos, como o Basílio ressaltou, aos espíritos reencarnantes. Obrigado mais uma vez, amigos e amigas. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora, no nosso quadro Momento Evangélico, vamos utilizar o artigo do site Momento Espírita, escrito pela redação do Momento Espírita, que tem por título Essas Mães. Quando nos vem à mente uma figura de mãe, sempre surge acompanhada de um misto de divino e humano. É muito rara a pessoa que não se comova diante da lembrança de sua mãe. Meninos que abandonaram o lar por motivos variados vivem nas ruas quando evocam suas mães. Uma onda de ternura lhes invade o ser. Por que será que as mães são essas criaturas tão especiais? Talvez seja porque elas têm o dom da renúncia. Uma mãe consegue abrir mão de seus interesses para atender esse serzinho indefeso e carente que carrega nos braços. Mas as mães também têm outras características muito especiais. Um coração de mãe é compassivo. A mãe sempre encontra um jeito de socorrer seu filho, mesmo quando a vigilância do pai é intensa. Ela alivia o castigo, esconde as traquinagens, defende, protege, arruma um
uns trocos a mais. Sim, uma mãe sempre tem algum dinheiro guardado, mesmo convivendo com extrema necessidade, quando se trata de socorrer um filho. Mães são excelentes guarda-costas. Estão sempre alertas para defender seu filho do coleguinha terrorista que quer puxar seu cabelo ou obrigá-lo a emprestar seu brinquedo predileto. Quando a criança tem um pesadelo no meio da noite e o medo apavora, é a mãe que corre para acudir. As mães são um pouco fadas, pois um abraço seu cura qualquer sofrimento, e seu beijo é um santo remédio contra a dor. Para os filhos, mesmo os crescidos, a oração de mãe continua tendo o poder de remover qualquer dificuldade, resolver qualquer problema, afastar qualquer mal. No entender dos filhos, a mãe tem ligação direta com Deus, pois tudo o que elas pedem, Deus atende. O respeito às mães perdura até nos lugares onde a esperança fugiu. Onde a polícia não entra, as mães têm livre acesso, ainda que seja para puxar a orelha do filho que se desviou do caminho reto. Até o filho bandido respeita sua mãe e lhe reverencia a imagem quando ela já viajou para o outro lado da vida. Existem mães que são verdadeiras escultoras, sabem retirar da pedra bruta que lhe chega aos braços a mais perfeita escultura, trabalhando com o cinzel do amor e o cadinho da ternura. Ah, essas mães! Ao mesmo tempo que tem algo de fadas, também tem algo de bruxas. Elas adivinham coisas a respeito de seus filhos que eles desejam esconder de si mesmos. Sabe quando querem fugir dos compromissos, inventam desculpa e tentam enganar com suas falsas histórias. É que os filhos se esquecem de que viveram 9 meses no ventre de suas mães e por isso elas os conhecem tão bem. Ah, essas mães! Mães são essas criaturas especiais que Deus dotou com um pouco de cada virtude para atender as criaturas não menos especiais que são as crianças. As mães adivinham que a sua missão é a mais importante da face da terra, pois é em seus braços que Deus deposita suas joias para que fiquem ainda mais brilhantes. Talvez seja por essa razão que Deus dotou as mães com a sensibilidade e valentia, coragem e resignação, renúncia e ousadia, afeto e firmeza. Todas essas mães são forças para que cumpram a grande missão de ser mãe. E ser mãe significa ser co-criadora com Deus e ter a oportunidade de construir um mundo melhor com essas pedras preciosas chamadas filhos. Bem, temos aí uma belíssima página do site Momento Espírita, escrita pela redação do site Momento Espírita, né? E mostrando essa sintonia, né? Então, 9 meses carregando aquele ser, influenciando e sendo influenciada, trabalhando dentro da sua mente os seus sonhos, as suas decepções, uma série de situações, né, Zola? Mas é uma grandeza que quando nasce o seu filho, tudo muda, tudo verdejece, né? Tudo refloresce na vida de uma mãe através daquele filho, com todas as dificuldades, quer seja uma manjedoura, quer seja um berço de ouro. Independente da materialidade que o ambiente possa oferecer,
A sublimidade da mãe está dentro de si. Quando arvora e aceita a tarefa de co-criadora, de copartícipe do universo, o espírito que se engaja num corpo feminino e aceita a tarefa da maternidade, começa a entender um pouco mais de perto um dos grandes sinônimos da palavra amor, que é a doação inconteste, permanente, constante por aquele que Deus lhe confiou. Muito obrigado, Zola. Obrigado ao Basílio. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos com o programa Verdade e Luz pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo. Nosso próximo quadro agora, Diálogo à Luz do Espiritismo. Hoje, com o nosso programa especial do Dia das Mães de 2022. Nós estamos com uma mensagem de Maria Dolores, psicografada pelo Chico Xavier. Essa mensagem ela faz parte do livro Mãe e tem como título Meu Tesouro. E diz assim: Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade que em meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me à dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a instrução e o carinho da escola, o socorro do bem e a palavra tranquila que me consola. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia, a noite que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo agradeço-te em prece enternecida, o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo tempo e em toda parte, sê bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste meu tesouro de amor. Nós, queridos amigos, nós devemos agradecer tudo o que acontece em nossas vidas, pois tudo tem importância no nosso dia a dia. E tudo o que acontece em nossa vida, com certeza, apesar de que às vezes nós não nos conscientizamos disso, está sempre de acordo com as nossas necessidades e com o nosso merecimento. Principalmente aquela criatura que foi, sem dúvida, o instrumento para nos trazer para a vida física. Né, Zola? A palavra que devemos
carregar conosco, e eu vou aqui reportar a um comentário do Divaldo Pereira Franco, né, em que ele destaca qual é a grande palavra que os filhos devem carregar e levar sempre, né? É a gratidão. Se nós existimos, em qualquer circunstância que isto possa ter sugerido ou indicado, havia por trás de nós um espírito com o regaço disposto para nos acolher em seu braço. Foi assim que adentramos a porta do mundo e aqui estamos hoje, talvez um tanto compelidos, às vezes abatidos, às vezes cansados. Mas esse espírito irá nos acompanhar, da infância à maturidade, à senilidade, e na pátria espiritual ainda estará atento a nós. Como, então, fazer? Sempre agradecer. Edgar. Você sabe, João, e André Zola, amigos e amigas, eu tenho uma predileção muito especial pela obra de Maria Dolores, né? E é curioso observar que Maria Dolores ela escreve aproximadamente 18 poesias voltadas à temática da maternidade, né? Homenageando as mães de uma forma geral. Ela que tem dezenas e dezenas de poesias psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E é curioso observar que Maria Dolores ela não teve filhos, né? Entretanto, ela amou e cuidou de centenas de crianças com as obras assistenciais que ela levantou e que ela se dedicou a vida inteira para auxiliar e cooperar com as crianças. Então, ela traz um coração materno, efetivamente materno, permeado de amor fecundo, que ela exterioriza não somente nas suas obras literárias, porque ela também escreveu enquanto encarnada, mas, sobretudo, nas suas ações de amor junto às crianças, que ela naturalmente pôde ter no seu seio materno, né? Então, isso acaba nos sensibilizando tremendamente, e uma mensagem igualmente sensível e amorosa e carinhosa nos deixa, de fato, o coração muito enternecido, e como o amigo Zola levantou, a questão fundamental, o sentimento fundamental da gratidão, que é o que cada um nesse momento, inclusive, eu tenho certeza, dirige em pensamento, no imo de suas almas, a mãezinha, pela oportunidade reencarnatória, e que nós, naturalmente, tendo-as conosco do outro lado, nutrimos e deveremos mesmo ser eterna, imensamente gratos por tanta vida e por tanto amor que elas têm nos dado desde sempre, de certo. Realmente nos emociona, né, quando nós falamos de mãe, e que o Zola, você falaram tão bem, né? É gratidão. Não, se não pudermos falar aqui pessoalmente, vamos falar em preces, né? Agradecer essas pessoas que realmente estiveram e com certeza estão conosco até os dias de hoje. Obrigado, Zola, obrigado, Edgar. E com isso nós encerramos o nosso quadro hoje, o Diálogo à Luz do Espiritismo. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, especial Dia das Mães, e agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel.
a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais, meus amigos, um programa especial de Dia das Mães, né? Começamos passando a palavra para suas considerações finais para o nosso amigo Basílio. Vamos sim, ao término deste programa, que não sei se é exatamente especial, eu diria especialíssimo, né? Temos que colocar no superlativo, e como foi muito bem colocado, ressaltado pelos amigos presentes, toda a gratidão nossa a nossas mães ainda é pouco, né? Então, aproveitando esse momento, que creio que todos nós, junto com a nossa mãe, em nossas mentes e nossos corações, estamos focando, sim, a que ficou conhecida como a Mãe Santíssima, que é a Mãe de Jesus, que é o símbolo da ternura terrena, não é? E neste momento aflitivo e que transita a humanidade, vamos, então, agradecer, sim, aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu agradeço, né, a presença de todos, né, do André Zola, André Reis, o João, o Edgar e o Gilberto da técnica. Mas vamos, sim, nos despedindo, mais uma vez, agradecer a Maria Santíssima e rogar que ela envolva todos nós no seu manto de luz, que é seu manto de amor, mas em especial todas as mães do mundo, deste plano e do outro. Então, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. João? Eu continuo com a gratidão. Agradeço aos nossos queridos ouvintes, aos nossos telespectadores que sempre estão conosco. Agradeço ao Zola, ao Edgar, ao Basílio e ao André, também pela companhia, pelo aprendizado. E ao Gilberto também, que está conosco todos os dias, né? E quero hoje também, de forma muito especial, enviar o meu abraço para todas as mãezinhas do mundo todo. Aquelas que estão aqui encarnadas e as que estão desencarnadas. E principalmente a minha mãe, a dona Joana, e a minha tia Emília, minha segunda mãe, que estão na pátria espiritual. E onde elas estiverem, recebam o meu abraço de muita gratidão e de muito amor. Edgar? Bem, evidentemente que cada um de vocês acaba por nos emocionar cada vez mais, deixando-nos, inclusive, sem palavras, assim, né? Tamanho o amor do coração dos amigos que estão aqui conosco, o Zola, o João, o Basílio, o André Reis, o Gilberto, enfim, cada um de vocês também que nos ouvem, que nos assistem. Evidentemente, nós desejamos, assim, perpetuar esse sentimento no coração de cada um e o sentimento de gratidão, conforme todos aqui disseram, é uníssono, né? Todos sentimos. Eu queria só aqui, Zola, encerrar também com uma estrofezinha de um poeta do além chamado Marcelo Gama, também psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele vai dizer assim, numa belíssima e curtíssima estrofezinha, ele vai dizer: filho que nasça no mundo, será sempre, onde vier, uma esperança de Deus no coração da mulher. Muito obrigado, então, pela participação. André? Bem, faço minha as palavras dos amigos, né? Agradecido pela oportunidade. Agradecemos ao caro amigo ouvinte, telespectador, especial, né?
ao espírito feminino que nos permite, né, a oportunidade reencarnatória para que possamos nos desenvolver através do progresso das nossas aptidões, buscando a nossa evolução, né, o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então, a elas, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Que o presente que possamos dar às nossas mães seja tão sensível que talvez uma simples lágrima que correr do nosso olho neste dia traduza o quanto a amamos, porque ela será doce e envolta de muito afeto e muito reconhecimento. Nossa gratidão a todas as mães. Até o próximo programa. Eu te amo. Parabéns pelas mãezinhas de vocês, amigos. Obrigado por todas. Também. Obrigado. Todas as mãezinhas. Verdade É isso aí. e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.